O amor cicatriza a ferida. Deixa eu passar aqui. De fato, a gente já conhece a música do... Eu posso baixar um pouquinho esse negócio aqui? Um pouquinho, que tá muito em cima, né? Não sei se vai ficar. Tá melhor assim, né? O Ivan Lins falava que o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou tanto dos enganados e já curou tantas feridas, né? E, de fato, o amor cura realmente as feridas. Nós queremos dizer que, em primeira mão, nós sabemos que muitas pessoas de outras escolas religiosas frequentam o centro. E nós temos por todos vocês o maior respeito pela sua fé, pela sua maneira de entender as verdades bíblicas. Mas quando nós assumimos um púlpito, uma tribuna espírita, nós estamos falando da doutrina dos espíritos. Nós estamos baseando a nossa obra dentro da codificação e das obras complementares. Isso não quer dizer que nós não respeitemos a sua fé, mas nós estamos falando dentro do que nós entendemos, dentro do que nós aceitamos dentro de uma casa espírita. Então, todos sejam muito bem-vindos e estaríamos agindo de forma diferente se nós fizéssemos assim, porque é assim que a doutrina nos ensina a respeitar a todos de maneira igual. Por que eu estou falando isso? Porque muito do que vou falar hoje na nossa palestra não é encontrado em nenhuma outra literatura, senão na literatura espírita. Então, não procurem lá fora, podem procurar aqui, que a gente tem todas as informações necessárias. Tudo na nossa vida nós fazemos com planejamento, porque a gente espera obter, então, ali um pouco de, vamos dizer assim, de sucesso com aquilo que nós estamos fazendo. E nós temos propósitos nas nossas vidas para atingirmos objetivos. Propósitos vem logo ali na frente para atingirmos, então, os nossos objetivos. Nós organizamos para que nós possamos ter sucesso nos objetivos que nós nos propomos. E no Vinha de Luz, Emmanuel vai nos dizer que o Evangelho não oculta os propósitos do Senhor. Está escrito no Evangelho todinho os propósitos do Senhor. E veja que mensagem interessante ele nos traz. Ele nos diz o seguinte, que poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, todos os programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura, meramente verbalista, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas, diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. Veja que coisa interessante. Qual é o propósito do Senhor para nós? Que o problema fundamental nosso é do espírito, é a nossa elevação, é a nossa ascensão, é a nossa transformação para o bem. Bom, pensando nisso, houve uma organização planetária onde Jesus é escolhido como governador da Terra e que também não veio sem um propósito. E ele mesmo fala que esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Bom, se é nenhum do que foi dado a Jesus, somos todos nós, independentes da condição, independente das nossas quedas. Jesus veio com um objetivo, arrebanhar todos aqueles a quem Deus havia desconfiado. Pois bem, uma semana atrás, celebramos a Páscoa. Vamos remontar algumas situações que aconteceram na Páscoa. Jesus, quando começa o seu ministério, convida, então, 12 discípulos a caminhar com ele. 10 desses 12 discípulos eram pescadores, rudes, ignorantes de algumas coisas, mas não tão diferentes de nós, ainda ignorantes no saber. E começa essa caminhada ao lado de Jesus. Um outro, que eu falei de 10, o Mateus, era o mais esclarecido, era o mais culto. Tinha uma outra condição, o Mateus. E o outro discípulo que tinha uma condição totalmente diferenciada era Judas. E é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho hoje.
Então Judas não estava junto com os demais discípulos da Galileia lá em cima. Judas era mais de lá de baixo do reino de Judá, porque a nação havia se dividido, então norte e sul, e Judas fazia parte então daquela turma mais lá embaixo, dos samaritanos, lembra daquelas brigas, né, daquelas divisões que existiam entre os reinos, que os samaritanos não falavam com os judeus. Então, Judas fazia parte daquele povo lá embaixo. E Judas foi chamado porque Judas tinha um objetivo. Lembra dos propósitos do Senhor que eu falei, dos propósitos de Jesus. Agora, de novo, Judas tinha um propósito, que era levar o evangelho na Judéia, onde Judas morava. Judas morava perto de uma cidade chamada Quiriote. Daí a palavra Iscariotes literalmente significa, então, o homem de Quiriote, que era Judas. E essa cidade de Hebron era uma cidade cosmopolita, economicamente muito desenvolvida, e Judas andava por ali. Então, dos 12 discípulos de Jesus, Judas era o mais culto, o mais intelectualizado. Digamos assim, um homem mais esperto, estratégico. E alguns escritores dizem, olha a distância de onde Judas estava para onde Jesus estava. Alguns dizem que Judas chegou até lá em cima na Galileia porque ele era um guerreiro e criava motins, e criava brigas, e criava ali grupos, e ele era perseguido, então ele foi subindo. Eu prefiro acreditar em outros que dizem que Judas foi atraído por Jesus até ele. Então Judas sobe lá debaixo da Galileia, para lá debaixo da Judeia, mais perto de Hebron, que é uma viagem tanto, para chegar lá na Galileia, onde estavam então os demais discípulos de Jesus. O Augusto Cury escreve um livro falando sobre as personalidades dos discípulos de Jesus. E ele descreve ali as personalidades daqueles discípulos que acompanharam Jesus e descreve a personalidade de Judas. E ele vai nos dizer, quem era Judas? Judas era moderado, Judas era dosado, discreto, audacioso e nada transparente. Bom, aí eu não vi nenhuma, a priori, nenhuma desvirtude, vamos dizer assim. Era moderado, também era um homem contido, era um homem que pensava, dosado, fazia as coisas de uma forma equilibrada, discreto e audacioso e nada transparente. Bom, quem de nós pode dizer que a gente é totalmente transparente? Não existe essa coisa da gente ser totalmente transparente, porque às vezes a gente até coloca armas na mão de quem está ali a fim de dar uma pisadinha na gente. Mas ele não era nada transparente, era um homem mais intrínseco. Ele vai dizer também que Judas era o que tinha menos características negativas. O grande problema é que ele nunca tratava seus conflitos adequadamente. Bom, a gente já começa a ver Judas de uma forma diferente, né? Sempre nos foi ensinado tantas coisas desvirtuosas a respeito de Judas, e hoje nós vamos entender um pouco Judas. Então veja ali, ele nunca tratava seus conflitos adequadamente. E quando eu não trato os meus conflitos adequadamente, eu ajo impulsivamente, eu ajo agressivamente, eu ajo compulsivamente. Por quê? Porque essas questões minhas que não são vistas, que não são trabalhadas, e uma hora vai eclodir, e de uma forma demasiada. Judas não tratava isso também dentro dele. Não era só privilégio de Judas, né, gente? Quem de nós trata adequadamente os nossos conflitos interiores? Estamos aqui para isso, né? Até porque, tratando bem os nossos conflitos interiores, entraremos na posse daquele reino que está onde? Dentro de nós. Por isso Jesus chama a atenção a esses detalhes desse reino que precisamos trabalhar dentro de nós. E ele diz que não há relatos de que tenha ofendido ninguém, nem que tenha tomado uma atitude agressiva ou impensada. Até porque lá em cima estava dizendo que ele era moderado, que ele era dosado, então não havia uma atitude agressiva de Judas. E Judas funcionava como tesoureiro dos discípulos. Então você veja, durante os evangelhos, na escritura dos evangelhos, você vai ver Jesus repreendendo Judas, João, André, Tomé e tantos outros que andavam com ele. Aquela turminha boa que Jesus andava, né? Um negava aqui, o outro não tinha fé nele, mas ele o outro traía.
Mas era essa turminha que Jesus andava. E anda, né? Porque nós somos diferentes. Vamos ver até onde nós somos diferentes ou não dessa turminha que Jesus andava e anda. Aí, olha que interessante. Judas funcionava como tesoureiro dos discípulos. Mas veja bem, se você sabe que eu sou uma pessoa que não lido bem com dinheiro, sabe botar dinheiro na minha mão? Não. É uma insanidade. Mas Jesus conhecia o íntimo de Judas. Jesus recebia, os discípulos recebiam ofertas, porque eles eram praticamente nômades, dava aqui, dava lá. E tinha que ter alguém que cuidasse das moedas, do dinheiro, do grupo, para comprar comida e suprir as necessidades. E Jesus chama então quem? Judas para cuidar disso aí. Que desafio, né? Que desafio para os discípulos lidarem com uma pessoa que eles achavam que não era honesto. Mas somente Jesus conhece o nosso íntimo. E Jesus conhecia o íntimo de Judas. E isso foi uma coisa tão estigmatizada na vida de Judas, que Judas, todos os evangelhos vão colocar Judas no fim da lista dos discípulos de Jesus. Você não vai pegar uma lista de Jesus começando com Judas. Tá todo mundo e depois Judas lá no final. Já é um estigma que foi criado com Judas. Por que esse estigma, né? Se andava todo mundo junto. Tem uma passagem bíblica que nós devemos decidir se ele era isso ou se era aquilo. Então Jesus entra na casa de alguém, entra uma mulher com um vaso de alabastro, que era um perfume caro na época, e derrama sobre os pés de Jesus e lava os pés de Jesus. E é muito interessante que o judeu limpa o corpo antes de ser sepultado. E Jesus fala que aquela mulher estava preparando o corpo dele para o que haveria de vir, ou seja, a morte de cruz e o sepultamento dele. Então Jesus sabia do que ia acontecer. Jesus tinha consciência messiânica. Ele sabia tudo aquilo que Isaías e Jeremias haviam dito no Antigo Testamento estava para se cumprir agora no Novo Testamento com a crucificação de Cristo. Então aquela mulher derrama aquele vaso de perfume ali e aí alguns comentários. O que você vai dizer? Assim ou assado? Então, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Foi o que Judas perguntou. Então, ele é só vina? Ou seja, guarda o dinheiro? Ou ele era caridoso? Vende e dá aos pobres. Mas aí, quem faz essa notinha foi João. E João dizia, porque ele era ladrão. Ué, que lindo de João, o discípulo do amor. Para. Que maravilha, o discípulo do amor de não ter ladrão. Você viu ele roubar, João? Quanto ele roubou de você? Veja como nós julgamos o outro pela aparência. Porque ele pode ter dito exatamente aquilo, pensando exatamente nisso. Mas você quer ver mais o que é interessante? Nenhum outro evangelista coloca Judas assim, só João. O discípulo do amor. Todos aprendizes, né, gente? Todos os aprendizes. Bom, enfim. Bom, quem sabendo que você não lida bem com dinheiro, daria, então, dinheiro para ser administrado? Ou, quem sabendo se traído e quem é o traidor, continuaria relacionando-se com ele até a chegada de sua morte, provocada pela traição? Porque Jesus sabia. Ele, 3 vezes, antes da crucificação, fala, é mister que eu como essa Páscoa com vocês, antes que eu padeça. Todo mundo estava sabendo que ele ia padecer. Aí ele vai dizer, aquele que meter a mão no prato comigo há de me trair. Aquele que me beijar há de me trair. Será que Jesus não sabia que ele ia ser traído? Poderia ter tido uma desistência. Você desistiria? Mas eu não pensava 2 vezes. Eu queria ser traidor junto de mim? Me entregar de bandeja? Então Jesus sabia da condição de Judas. Muitos escritores e muitas escolas religiosas colocam Judas como filho do demônio, como filho das trevas, aquele para quem não há remissão nunca, aquele que jamais alcançaria iluminação, porque traiu, porque trairia a Jesus. Mas Judas, todas essas vezes que Jesus fala com ele, Jesus dá oportunidade a Judas de rever o que ele estava por fazer. Porque, olha, independente de Judas ou não, Jesus iria padecer. Primeiro porque estava predito, e porque Jesus causou uma confusão muito grande, como a gente vai ver lá na frente. Então, de qualquer forma, Jesus ia padecer. Mas você acha que Deus escolheria uma pessoa para fazer isso? Que destino Deus deu a esse homem?
Você acha que Deus escolheria você para fazer isso? Bom, o próprio Jesus vai dizer: quem dentre vós que é um homem, se o filho lhe pedir pão, você vai dar uma pedra? Ou se seu filho lhe pedir um peixe, você vai entregar uma cobra? Então ele vai dizer: assim, vós que sois maus, nós que somos ainda ignorantes, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Condenaria Deus um filho, aquele que ele colocou lá no começo da palestra, como nós colocamos, que era uma ovelha que Jesus veio porque ele não queria que ninguém se perdesse? Condenaria Deus um filho a esse destino? Não. A escolha foi de Judas. Foi o livre-arbítrio de Judas. Mas, atrás do livre-arbítrio de Judas tem uma história. Então, quando Jesus come com seus discípulos, que vai ao Getsemane, que ora, que volta e que os soldados romanos chegam, que Judas o beija, antes ele olha para Judas e diz: amigo, a que viestes? A que viestes, amigo? Imagine Judas olhando ali para Jesus, sabendo o que ele iria fazer. Vamos imaginar o quadro. Amigo, a que vieste? Intrinsecamente havia ali muitas perguntas. Porque quando Jesus propõe uma pergunta dessa, era para que as pessoas se introjetassem, pensassem no seu ato. Não havia ali uma condenação e dizer: desiste disso, isso não é para você não. A que vieste? Será, Judas, que você veio nessa encarnação para me trair? Será, Judas, que você veio nessa encarnação para descumprir um planejamento reencarnatório brilhante que você poderia ter? Mas essa pergunta ressoa até hoje nos nossos ouvidos. Amigo, a que viestes nessa encarnação? O que viemos fazer aqui? O que estamos fazendo aqui? Porque nós vamos acusar Judas de ser um traidor. E quando nós descumprimos os nossos planejamentos reencarnatórios, nós não traímos a confiança da espiritualidade que depositou isso em nossas mãos. O que viemos fazer aqui? Foram guerras que nós viemos fazer aqui. Foi desencontros o que nós viemos fazer aqui. Porque a reencarnação é uma oportunidade de fazermos agora correto o que no passado nós não fizemos. Não é uma punição, não é um castigo, é uma oportunidade. Então Jesus pergunta a ele: a que vieste, amigo? E Jesus está perguntando a nós hoje, cabe a nós respondermos o que nós estamos fazendo com essa oportunidade reencarnatória que Deus, que Jesus, que o plano espiritual nos confiou. Então, quando ele pergunta: amigo, a que viestes? O próprio Emmanuel vai nos, sabendo que Jesus conhecia o coração de Judas, vai nos trazer uma mensagem maravilhosa que vai nos dizer o seguinte: se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade do reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Olha, se ele não quer que ninguém se perca, se tem um plano, e está dizendo de novo, todos os dias Deus nos dá uma oportunidade de nos reerguermos. E veja que interessante, seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? Ué, mas se eu não tenho jeito nenhum, né? Se eu vou ficar lá do inferno das pedras para dentro, para que Jesus estava aqui, teve esse plano de trazer Jesus até nós? Para que o Evangelho chegou até nós? Porque tem propósito, porque está dizendo aí que muitas almas permanecem caídas, mas que Deus lhe dá essa oportunidade de renovação todos os dias. É necessário, então, fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto. A fé sublime que nós elevamos ao alto. Sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Gente, existe torcida para que a gente consiga chegar. E chegar bem. Nós não somos fantasmas de penas eternas que passaremos a vida inteira em pedras e em fogo, né? Sim, herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. Nós estamos aqui aprendendo a caminhar em direção à nossa iluminação e à perfeição e atingimos dessa forma os níveis mais elevados de elevação do espírito. Existe a força
que aposta que nós conseguiremos. E foi pensando nisso que eu estudei um pouco mais sobre a vida de Judas, né? Havia um desconforto da presença de Jesus onde estava. Veja só. Na semana que antecede a crucificação, Jesus entra em Jerusalém, aquela multidão, Jesus num jumento, em cima de um jumento. O povo espalha palmas por tudo quanto é canto e Jesus é aclamado entrando ali em Jerusalém. Era um homem muito conhecido pelos prós e pelos contras. E era considerado como um subversivo. Então, o que acontece? Havia uma disputa ali entre Roma e o Sinédrio da governança do povo judaico para que tudo se saísse bem. Roma deposita, então, ao Sinédrio o direcionamento do povo judeu. O povo judeu, quando tinha questões simples de religiosidade, consultava os anciões. Mas quando a coisa se escalonava a nível de um assassinato, de alguma coisa muito grande, era o Sinédrio que tomava conta. O Sinédrio tinha que fazer isso, porque Roma dizia ao Sinédrio, toma conta do teu povo. Eu não quero confusão. Porque se esse povo fizer confusão, me dá trabalho ao Império Romano, que dominava o povo judeu naquela época, vocês serão os responsabilizados. Então, o Sinédrio era mão forte no judaísmo, para que as rédeas não saíssem da mão dele. Aí chega Jesus, montado no jumento, um monte de gente clamando, e Jesus fazendo ali, né, os milagres, que são os efeitos que ele fazia. E ali, todo mundo procurando Jesus. Quem é esse Jesus? Dizendo que ele era o Messias, que ele era o rei. Vamos dar um jeito nesse homem. A gente tem que dar um jeito nesse homem. Como o Sinédrio daria jeito nesse homem? Vamos ver como é que a gente pode infiltrar alguém lá. Conhecendo que Judas era um estrategista. Porque o Sinédrio sabia de Judas. Conhecendo que Judas era um homem inteligente. Chama Judas. E propõe ali então uma troca. Você me dá o seu mestre e a gente te paga com 30 moedas. Então, a força do Sinédrio fez com que Judas tivesse ali um pacto às escuras. Mas, gente, 30 moedas não compravam nenhum escravo. O valor era extremamente simbólico. Não valia de nada praticamente aquilo ali. E Judas embolsou ali, como muitos pensam, pensando no dinheiro. Mas o plano de Judas era outro. Veja só. Judas era um homem que caiu em suas próprias armadilhas ao confiar nos políticos religiosos que dominavam ferro e fogo a alma do seu povo. Antes de Judas trair Jesus, Judas foi traído pelo Sinédrio. Porque o Sinédrio ofereceu ali a oportunidade dele entregar Jesus e tirar Jesus daquele ambiente, para que aquele ambiente se acalmasse. E Judas cego, por que Judas estava cego? Judas estava cego porque André Luiz nos explica a cegueira de Judas. Porque ele foi tentado no tema central dele. O que é um tema central? André Luiz vai nos dizer que todos nós, possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, um desejo central, um tema básico dos interesses mais íntimos. E cada pessoa é tentada exteriormente pela tentação que alimenta esse próprio. De antemão, não tem tentação que vem de fora. A tentação vem do meu tema central. Então, se eu sou uma pessoa orgulhosa, porque eu sou tal, eu sou tentada pelo meu tema central, orgulho. Se eu sou uma pessoa que gosto da fofoca, o meu tema central é a maledicência, assim sucessivamente. Então, Judas tinha um tema central, um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles, como nós costumamos dizer. Qual era? Vamos colocar. Judas tem no livro Boa Nova, que é psicografado por Chico, pelo espírito Humberto de Campos, uma conversa interessante com Tiago. Judas conviveu tanto tempo com Jesus, mas o seu mestre era brando, o seu mestre era humano, o seu mestre era amoroso. Em nenhum momento Jesus pega numa arma, em nenhum momento Jesus cria um motim, porque a mensagem de Jesus Cristo não era essa. Mas Judas esperava, como o povo judeu, um Messias político que viesse restaurar a nação, o orgulho da nação judaica. Era nisso que ele acreditava, era isso que ele guerreava, era isso que ele pensava. Então ele cria na cabeça dele um plano quase perfeito. Ele então entregaria o mestre, assumiria o poder. Por quê? Porque Jesus não ia pegar numa espada. E não era só Judas que pensava assim, não. Nesse mesmo livro, nos conta que Mateus vai dizer que
chega para Jesus, ó Jesus, eu já disse a 3 pessoas que eram deficientes físicas que não podiam servir até o reino. Eu acho que Jesus botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, tu tá ficando tonto, Mateus. Ele fala, porque esse povo não pode lutar. Porque eles achavam que o reino que Jesus falava era o reino da política, da guerra, e Jesus estava falando de um reino espiritual. Era um iludido acima de tudo, Mateus e Judas também. Então, ele pensou, eu entregaria ao mestre, aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir atividades do companheiro. Olha o tema central de Judas aí, qual foi? O poder, a ambição. Então, ele entregaria Jesus e os homens do poder, então, em troca, que era o Sinédrio, nomearia ele para dirigir a atividade dos seus companheiros. Por quê? O Sinédrio também teria interesse no plano de Judas, vamos dizer assim, ele pensava. Porque pensa bem, você assiste a Casa de Papel, você torce o tempo todinho pelo bandido. É ou não é? Quantas vezes a gente não se pega em filmes torcendo pro bandido? Não, a gente nem pergunta se tá certo ou tá errado, se é contra a moral ou não, mas a gente quer ver o cara vitorioso. Na verdade, vamos ser sinceros conosco. Por que Judas seria diferente? Por que pensar de uma forma diferente? Então você veja bem, ali 2 dias atrás a gente estava dizendo que Tiradentes foi um mártir. E a gente entende, aceita a história de Tiradentes. Quantos mártires no mundo não morrem tentando salvar o povo? Esse povo vinha de 400 anos de escravidão no Egito, passa pelo cativeiro babilônico, passa pelo cativeiro persa e cai no cativeiro romano. Você não queria seu povo livre? Se o povo brasileiro vivesse sobre essa escravidão, você não queria livrar? Se você pudesse brigar por isso, o povo briga na internet, gente. Até hoje, acabou, elegeu todo mundo, e o povo ainda está brigando. Olha só nós na fita, tão feio, né? Então ele dizia, eu teria autoridade e privilégios políticos. Entrego Jesus, fico com o poder e tenho ali autoridades e privilégios políticos. Satisfaria suas ambições, ele pensando, isso está relatado no livro, aparentemente justas, até então, né? Com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Belíssimo o ideal de Judas. Não tem nada de errado eu querer livrar meu povo e usando o que eu tenho. Então, depois de atingir o alto cargo com quem contava, ele libertaria Jesus. Ele estava lá no poder, agora ele libertaria Jesus. Para quê? Ele dirigiria então a Jesus os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Jesus ia converter todo mundo que ele estava junto. O mestre, ao seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho entre a maldade e a violência. Gente, onde é que tem maldade nesse plano aí? Ele arquitetou algo que ele achou que ia dar certo. Vou botar lá, ele preso, porque ele preso vai conter a multidão. Depois, eu vou ser aqui agora o manda-chuva. Livre Jesus de lá, ele agora vai converter aquelas pessoas que podem me ajudar. E juntos vamos restaurar a glória de Israel. Mas Judas estava equivocado. Judas foi traído pela ambição dele. Judas foi traído pelo Sinédrio. Judas traiu Jesus. Como aquela história de uma coisa puxa a outra? Exatamente assim. E aí... Desculpa. Chico vai nos dizer num programa Pinga Fogo assim, eu creio que Judas poderá ter nascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e de exigir que o nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Judas estava extremamente equivocado. Judas andou 3 anos com Jesus e não entendeu a mensagem de Jesus. No que somos diferentes? Jesus está falando conosco há 2023 anos. Será que nós somos diferentes de Judas? Será que nós estamos agindo de uma forma diferente, sem pensar? Será que nós não estamos cegos também diante das mensagens do Cristo que nós ouvimos? Mas é mais do que isso, a gente precisa entender e trazer para dentro de nós. Aceitar essas verdades do Cristo, do Evangelho, entender esse plano salvador que não é por sangue, não é porque verteu sangue, não é porque verteu suor que vai nos salvar a mensagem de Jesus Cristo, vai nos colocar de pé, vai nos redimir. Este é o propósito de Jesus, não é uma crucificação. E nós vamos ver que Jesus não valorizou em nada a traição de Judas. Para Jesus não foi nada. O que pesou foi o suicídio de Judas.
Então, exatamente nessa ordem, Judas vê o mestre preso. Jesus é crucificado, Judas enlouquece. Volta ao sinédrio e diz, quero voltar atrás. Porque não foi isso que eu quis, não foi isso que eu planejei. Toma aqui suas moedas e joga. Eu quero meu mestre solto. O que o sinédrio vai dizer para ele? Isso é contigo agora. Naquele momento, Judas sentiu o peso da traição do sinédrio. E Judas volta e vê o mestre crucificado, sabendo que ele ia morrer. E Judas vê que seu mestre ia ser crucificado e que ele tinha parte naquilo ali. Judas não aguentou a culpa e se suicida. 95% dos suicídios do mundo não é porque a pessoa quer acabar com a vida. É a dor. Ele quer acabar com a dor, o desespero, o abandono, a depressão, a culpa levou Judas ao suicídio. E Jesus ali na cruz, cercados por uma legião de bons espíritos que sussurravam palavras maravilhosas ao ouvido do mestre, que ajudavam o mestre, sustentavam o mestre naquela hora difícil. Aproxima-se um anjo ou um espírito de luz e cola o ouvido à boca de Jesus. Quem nos diz é Humberto de Campos. E um anjo aerolado de intraduzível esplendor apareceu solitário e colou por um instante o ouvido atento em seus lábios, que balbuciava de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário de imediato desce do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando ajudar a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Porque Jesus diz a ele, Judas acaba de se suicidar, vai ao encontro do meu amigo. Gente, que amor! Que amor é esse? Que sofrimento! Não era só a crucificação, todas as pessoas que passavam ali jogavam pedras em Jesus, porque era muito bonito você açoitar quem estava no madeiro. Perfurado de espinhos, já com as mãos com os cravos e nos pés. E ele pensa no amigo que caiu. Ele pensa no amigo que tirou a vida. Jesus não disse àquele espírito, vai socorrer o homem que me traiu. Jesus disse, vai socorrer Judas, que caiu, que precisa de apoio. Porque Jesus sabia da dificuldade que é de um espírito que tira a sua vida para estar na erraticidade no plano espiritual. Jesus sabia disso. Mas foi pouco, né? O amor de Jesus, que é uma coisa por nós incomensurável, nós não podemos mensurar esse tipo de amor. Vai mais além. Depois de 3 dias, então, já com o sepulcro vazio, ele então tem um contato com Maria, que quando vê o mestre, que se chega naquela hora ali, ela se surpreende, né, com a aparição de Jesus, porque o sepulcro estava vazio. Então ela diz assim, Senhor, onde estivestes? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário? E Jesus vai dizer, Maria, eu não fui ao alto. Não, onde é que estava Jesus então nesses 3 dias? O que foi Jesus fazer nesses 3 dias? Onde é que tu estavas? Maria achava que Jesus já estava no esplendor dos mundos espirituais, do mundo espiritual. E Jesus, Maria, eu ainda não fui ao alto, Maria. Aí ela vai dizer assim, ele vai dizer, ao invés de subir aos altos esplendores, eu desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando do túmulo, eu escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei, em crise de tristeza e loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer, demorei a afagá-lo. Senhor, quem é o amigo que te fez descer? E Jesus responde, Maria. Um amigo não esquece a dor de outro amigo quando cai. Antes de me alterar as celestes alegrias, valei-me após a cruz das horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Mas nós, hoje em dia, nos sentamos na cadeira que a gente acha que Deus nos deu para julgarmos os nossos irmãos. E Jesus, esse ser iluminado,
essa fonte de amor, desce aos infernos para ajudar um amigo que caiu. E passa um tempo nesse lugar, tentando fazer com que Judas adormeça, porque o tormento deste homem era de uma grandiosidade, era de um tamanho que nós não podemos mensurar. Mas o amor de Jesus era muito maior. E ele nos ensina nesse momento que o amor cura de fato a ferida. E eu me emociono quando eu chego nessa parte, porque a gente não consegue nem entender isso ainda direito. A gente não consegue nem saber como é isso. Essa demonstração, esse mundo de amor que Jesus trouxe nessa forma de resgate de Judas. Mais tarde, depois do desencarne de Maria, mãe de Jesus, Maria vai atrás de Judas também. Gente, que homem era esse? Que vai um espírito de luz, que vai Jesus e vai Maria. E Maria diz a ele: Judas, você terá o benefício de várias reencarnações, a fim de que você possa sanar essa dor sua e curar essa sua dor. E nós? O que nós fazemos com aqueles que caem ao nosso redor? No ano de 2015, Fabiola sai de casa dizendo que vai fazer as unhas. E vai para um motel com um amigo dela. E uma outra pessoa diz ao marido que Fabiola está no motel. E ele vai lá, o marido, e encontra a esposa no motel. Quebra o carro dessa esposa, grava tudo e expõe Fabiola na internet. Fabiola passa por um apedrejamento virtual, brutal, durante um mês. Criamos memes, músicas, piadas. Demos os nossos pitacos, nossas opiniões, com a atitude de Fabiola. Esquecemos que Fabiola era uma mãe, que Fabiola tinha um emprego, que perdeu o emprego. Fabiola teve que se mudar de uma cidade por conta da forma como foi exposta a sua queda. Não defendo de forma nenhuma a traição, o adultério. Mas quem sou eu para julgá-la? Quem somos nós para julgá-la? Porque ela havia traído. Recentemente, muito recentemente, uma moça casada com um personal trainer. Teve um caso, teve uma fuga, uma relação consentida com um mendigo. Quantos de nós também fomos para a internet apedrejar esta moça? Porque para nós somos tão perfeitos, não é verdade? E ficamos atirando pedras em quem cai. E eu li um relato do esposo dela que dizia: a minha esposa tem um problema e ela teve um surto psicótico. Se você não sabe o que é um surto psicótico, se você na sua família não tem alguém como eu tenho, bipolar na minha casa, que passa por um surto psicótico como minha irmã passou, se posta diante de um edifício dizendo que eu comprei um apartamento para ela lá, que ela precisa entrar naquele apartamento e que grita, e que chega em casa que rasga as roupas, e que diz que ela é Jesus e veio salvar o mundo. Minha irmã teve um surto psicótico. O que é um surto psicótico, né? Uma alteração temporária do estado mental, que pode ocorrer com sintomas de confusão, alucinação ou delírios, e em último caso, até de matar alguém. Mas quem não passa por isso não sabe o que é isso. Mas nós dissemos que era safadeza, que era luxúria, que era tantas outras coisas. Que nos importa o que tenha sido? Cabe a mim participar desse apedrejamento virtual? Cabe a mim essa condição de tornar as pessoas que caem Judas e malhar o Judas como malhávamos no passado? Cabe a nós, irmãos. É isso que Cristo espera de nós. Será que hoje nós saímos da casa espírita, nós não temos que sair com uma outra consciência diante dos erros dos nossos irmãos? Porque é muito fácil julgar quem cai, mas saber por que caiu a gente não quer saber. E nós que somos tão bons, será que nós não traímos? Porque a gente vê assim um erro, um errinho e um errão. Não é verdade?
costumo dizer uma coisa bem simples assim. Bate no fundo do meu carro, foi um acidente. Bateu lá na Line 5, o carro acabou. Não presta para nada. Foi um acidente. De proporções diferentes, mas foi um acidente. Consequências diferentes. Mas será que nós não traímos? Traímos, sim. Nós traímos quando revelamos confidências. Muitas vezes eu me contar no segredo de alguma coisa, eu passo para uma outra pessoa. Eu não traí, gente? Traí. Mas é um errinho, né? Eu não adulterei. É um errinho, não é? Será que a gente não trai quando não cumpre os nossos acordos, contratos ou a palavra dada? Eu dei minha palavra nisso aqui ou nessa situação, mas por um motivo ou por outro não vou poder cumprir. Nós não traímos os nossos contratos. Será que um político eleito por nós, que promete tantas coisas e descumpre, não trai a sua confiança nele? Então nós traímos. Será que a gente não trai quando a gente esconde do nosso cônjuge ou do nosso partner numa companhia os nossos gastos, esconde os nossos gastos financeiros? Será que a gente não trai a confiança do outro? Será que a gente não trai quando nós nos negligenciamos da nossa vontade em prol dos outros? Eu quero conseguir alguma coisa e aceito as imposições e me traio. Será que eu não me traio quando nós nos deixamos os outros ditarem as nossas regras? Será que eu não me traio pelas minhas precipitações na forma de julgar? Todos nós traímos. Mas eu só consigo ver de lupa a traição de Judas. E por que malhamos o povo do Judas? Por que nós malhamos o Judas? Sabe por que nós malhamos? Porque atirar pedras é prazeroso. Primeiro, pela maldade em bater em que não pode se defender e ter a desculpa perfeita para a minha falta de amor. Estou indignado com o mal feito e ele merece apanhar. Caiu, ela adulterou. Foi bem feito que o marido quebrou o carro dela, quebrou a cara do cara. É o prazer que eu tenho de fazer isso. De dar vazão à minha maldade. Vou longe. Eu vou demonizar quem é pego para me sentir melhor com a nossa própria consciência. Porque perto do erro dele, os meus erros parecem diminuir. Eu conheci uma senhora numa família que o tempo todo falava de adultério. E, infelizmente, alguém na família dela adulterou. E ela não perdoou essa pessoa. E toda oportunidade que ela tinha, quando ela começava a ter uma determinada intimidade com a pessoa, ela falava do adultério dessa pessoa, da família dela. E eu achava aquilo estranho. Até um dia que eu soube que ela também adulterou. Então, o que nós fazemos? Para encobrir aquilo que eu fiz, eu enxergo e falo do outro. Porque é muito mais fácil enxergar o erro do outro. Para tentar diminuir a culpa daquilo que eu fiz de errado também, da minha queda. Ou então, quando nós exaltamos as quedas alheias, nós buscamos assim uma forma de que as nossas não fiquem em evidência e com isso passamos desapercebidos perante os outros. Você quer ver isso de uma forma bem legal? A novela Gabriela. Tinha uma senhora que era a guardiã da moral. Lembra dela? Então ela entregava todo mundo que traía, todo mundo que adulterava, tudo que tinha de errado na cidade. Ela se achava Deus e ela entregava ali todo mundo. E no final da novela, ela tem que se submeter a uma chantagem e ela tem que ser ali madrinha de um casamento de uma prostituta que trabalhava no Bataclan, que era então a Casa das Alegrias, né? A Casa das Alegrias. A Casa da Luz Vermelha. Uma casa de prostituição. E ela, por que ela se submete àquilo? Porque descobriu-se que ela tinha sido uma prostituta bem requisitada numa cidade vizinha àquela. Mas ela conhece um coronel que tira ela da prostituição e ela então acha que agora é Deus. O que ela faz ali? Ela exalta ali as quedas alheias para que a queda dela não passasse desapercebida, para que o erro dela não passasse desapercebido. Nós temos que ter muito cuidado e pensarmos se nós também não fazemos isso em todas as situações da nossa vida. Quando nós jogamos pedra em alguém, quando nós julgamos alguém, quando nós nos consideramos superiores a alguém por conta disso. Eu comentava com o começo dessa palestra com Estela e com
com Ângela sobre a escala dos espíritos. A gente, porque eu já subi mais um pouquinho do que o outro. Não, eu já não faço mais isso. Então eu estou um degrauzinho na frente dele. Subiu nada. Por isso que você diz que eu vim para estraçalhar, né? Subiu nada. Todo mundo está na terceira classe. Tem um monte de classe aí para cima. Então, na terceira. Porque você sente ciúme? Você sente raiva? Você sente orgulho? Você é egoísta? Você é igual, meu amigo. Você está na terceira classe, fica quietinho aí. Você não subiu para canto nenhum. Não subiu, e nós mostramos isso na Casa Espírita. Hoje uma amiga que trabalha comigo veio aqui na Casa Espírita, né? Eu a convidei e ela veio. E eu conversei com ela, fui lá e voltei. Quando eu cheguei, ela não estava mais aqui. Eu, meu Deus, cadê minha amiga? Cadê minha amiga? Procurando minha amiga. Aí as iluminadas, né? Ângela e Estela, ali, as evoluídas, disseram assim: ué, só tem ela de amiga, é? Deixa eu procurar tua amiga também. Ciúme! Vê mesmo onde é que esses espíritos estão. Qual é a classe desses espíritos? Não, pior. Eu falei assim, eu vou deixar minha bolsa, esse saco com minhas coisas. Chama a tua amiga para cuidar disso aí. Gente! Vocês deviam estar chorando pela classe que nós estamos. Afinal de contas, estamos no planeta Terra. A gente quer ser o quê aqui? Anjo? Todos nós temos um pouco de Judas em nós. Judas é um pouco de todos nós. Sua figura, por todo o desespero e angústia que sofreu, não merece a malhação. Merece a compreensão e a compaixão. Para isso que o Evangelho chegou até nós. Para mudarmos esses quadros, para mudarmos esses paradigmas, minha gente. E Chico e muitos outros médiuns vão nos dizer que Judas Iscariote reencarnou pela última vez como Joana d'Arc. E hoje pode apresentar-se sobre as duas identidades que envergou no corpo carnal. Lembra que não existe maldade para sempre, que não existe quedas para sempre, gente? Lembra que a gente colocou? Pode dizer, doutor Bezerra de Menezes, que eu estou ocupada, tá? O Evangelho chegou para nos salvar, mas é nos salvar dessas condições, minha gente. E olha o que Chico vai nos dizer nesse livro. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Jesus tem que densificar um perispírito para chegar até mim. Vão? Se ele não tivesse confiança na nossa regeneração, ele não teria vindo, não teria estado entre nós. Então, meus irmãos, nós não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das experiências humanas. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Temos que nos espelhar em Cristo. É guia, é modelo. A mensagem de Jesus não é só para ser ouvida, é para ser entendida, é para trazer para dentro de nós. E numa situação que a gente se achar o Deus de sentar numa cadeira para julgar o outro, a gente deve se lembrar que aquele que podia nos julgar, nos amou. Recordo-me quando, graças a Deus, conheci o Espiritismo. Li numa revista espírita, eu tentei achar o texto, mas eu não consegui. Uma psicografia de um espírito que dizia que ele foi traído pela esposa e ele, em muita dor, se suicida, dá um tiro no coração. E a família dele, dos órgãos dele, e a gente sabe que quando a gente marca um perispírito, e nessa condição o espírito sofre muito, até ver Judas, Jesus foi lá afagá-lo, fazê-lo adormecer, para que ele pudesse sair daquele estado de loucura em que ele estava. Então, aquele espírito sofrendo muito ali, recebia algumas emanações que ele não sabia de onde vinha. Mas todas as vezes que aquela emanação chegava até ele, o buraco da bala no coração fechava um pouco e ele parava de sangrar. Todas as vezes que ele recebia aquela emanação. E aquela emanação vinha de uma mulher que recebeu seus olhos. Todas as vezes que ela agradecia os olhos que foram doados a ela por aquele espírito que desencarnou naquela condição, o buraco no coração daquele homem diminuía. Quantos de nós nos lembramos dos nossos irmãos
que caíram dessa forma e fazemos uma prece a fim de que as dores sejam diminuídas. Paulo nos diz: não vos conformeis com esse mundo do julgamento, do descaso, do apredejamento virtual. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Cabe a você, cabe a mim hoje sair daqui com uma outra visão de Judas, dos que caem, dos que precisam ser auxiliados. Porque Jesus não veio para os sãos, não, minha gente. Jesus veio para os doentes, dos quais eu sou a principal. Este homem que não aguentou a dor do abandono pelo adultério da esposa, sentiu que o amor poderia ferir. Amar é ter a chance de ferir, mas preferir curar, porque o amor não procura os caminhos da vingança. Ele passeia nos bosques do perdão. Vamos trazer isso à nossa mente. No nosso dia a dia, vamos trazer para dentro de nós o evangelho vivido e exemplificado. Comentava eu, já finalizando a palestra, com minha irmã sobre essa palestra, e ela dizia que na Semana Santa ela foi à casa de alguém, ela se sentia muito triste, porque as pessoas falavam tão mal de Judas, porque minha irmã agora, com esse clarão do conhecimento, já não podia ver Judas como antes. E ela sentia dor das pessoas julgando Judas. Ela dizia, é tão triste. Eu disse, minha irmã, não fique triste. Porque nem todos ainda conseguem ver isso. Nós conseguimos hoje? Você acha que você consegue ver hoje Judas de uma forma diferente? Então eu disse para ela, não se desespere. Porque o Jesus falou para nós, mas eu, quando levantado for da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Podemos entender de duas formas isso aí. Quando eu levantado for da terra e ascender às regiões celestes, eu atrairei todos a mim pelo meu evangelho, pela minha mensagem, a gente pode entender. Ou então a gente pode entender também, quando eu for levantado da terra seca do coração de cada um de nós, deserta ainda, tão cruel com o outro, quando Jesus for levantado dentro dos nossos corações, ele vai nos atrair a ele. E sabe por quê? Sabe por quê? Tem que foto maravilhosa esse selfie de Jesus, né? Sabe por que Jesus disse? Porque lá no começo da palestra eu disse, esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Muita paz, muita luz. Muito obrigada. Eu trouxe, vai trazer uma música aí agora, uma música, é agora a Estela que vai colocar a música. E presta atenção na letra dessa música. E essa música vai dizer, assim, tem uma parte linda, antes dele tocar lá, para vocês prestarem atenção. Eu pensei que Judas, quando viu Jesus lá na cruz, ele poderia ter pensado como essa música diz assim, as horas que passaram aqui, eu escrevi, minha gente, porque eu não confio na minha cabeça, mas vocês vão ver lá. Ele diz assim, as horas que passaram aqui, eu não percebi, deixa eu ver se eu, aqui, as horas que passaram aqui, tanta coisa e eu não percebi, mas eu sei que eu sempre eu senti o que você me fez feliz, me ensinando como caminhar, me ajudando para não errar, estendendo a mão para me mostrar o maior dos dons, o dom de amar. Muito obrigada por essa oportunidade.